Live 16 minutos com Emmanuel. Ó, a gente vem aqui. Livro é o Vinha de Luz. Capítulo 4, que é em silêncio. Publicar, fixar comentário. Boa noite, já vendo aqui o Cadu, Soninha, Dani, Vanessa. Boa noite a todo mundo que está chegando aí para o nosso estudo semanal, para a gente dedicar a Heloísa, Carol, outro dia. Boa noite, Heloísa. Olha, esse texto que você escolheu, eu gosto quando o pessoal escolhe texto, e geralmente os amigos espirituais mandam algum recado diretamente para mim que eu não escolheria sozinho, né? Carol, obrigado por você ter me indicado o canal Casa do Perdão. Tenho acompanhado bastante, tenho aprendido muito com eles. Muito mesmo. Canal muito legal. Agradeço o vídeo que você compartilhou comigo. Dani, Sandra, boa noite. Vamos juntos para mais uma semana. Minha Dinda, querida, companheira de sempre, está aí também, desejando uma boa noite. E hoje com um capítulo bem significativo para minha trajetória e acredito que para todos nós, né? Os capítulos de Emmanuel são sempre muito assertivos. Luiz, Jamila, sejam muito bem-vindos para mais um encontro de estudo. Rose, chegando também. A gente vai construindo aqui esse canal de estudo. Olha que loucura, né? São 16 semanas que a gente está fazendo de forma ininterrupta esse estudo, né? 16 semanas que a gente começou. Há quanto tempo já que as coisas estão acontecendo e demandando aí, né? Michele, boa noite. Bem-vinda. E 16 semanas a gente está falando aí de mais de 3 meses, né? De colocar a média de 4 semanas, um mês, né? A gente está falando aí de praticamente 4 meses, né? Praticamente 4 meses que a gente vem construindo esse estudo semanal. Além da Tiago, também boa noite, bem-vindo. Além das pílulas diárias, quando eu consigo fazer as gravações, as edições, fazer o envio dos 5 minutos diários, né? E 16 semanas aprendendo muito, é verdade, Michele. Eu também estou aprendendo muito aqui. É muito bom compartilhar com vocês. Meu mano, meu irmão Renato, bem-vindo. Feliz em te ver aqui. E são realmente 16 semanas de muito aprendizado, assim, de releitura dessas obras, desses livros que nos falam tantas histórias que têm chegado, né? O pessoal tem comentado comigo de quantas referências são feitas, e eu me vejo muito nessas referências, né? Geralmente são aprendizado que as pessoas compartilham comigo e que eu passo a tentar aplicar também no meu dia a dia, né? O Luiz lembrando a gente que o texto de hoje, o capítulo 4 do Vinha de Luz, em silêncio, é leitura suplementar para o estudo do Evangelho do Lar, né? Quem faz o estudo do Evangelho do Lar, a Ramatiz, tem um roteiro, né? E ele acompanha a leitura dos itens 1, 2 e 3 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? Tem tudo realmente a ver. Eu imaginava, quando eu fui estudar esse capítulo, eu imaginava que seria
nesse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aprendizado para todos nós, Heloísa, não tenho dúvida, é um aprendizado mútuo aqui que a gente constrói, aproveitando para dar boa noite para Denise e também para Bia, que entraram agora. Na semana que vem já é uma sugestão da Bia. Também feliz que vocês participem, Denise. Cada vez que vocês participam, olha aí, tia Valéria, querida tia, aí entrando. Que bom, tomara que você goste, tia. Bom te ver por aqui, saudades. Essa quarentena a gente tem uma saudade enorme das pessoas que a gente não está podendo ver presencialmente, né? Muita saudade mesmo. A tia Valéria é uma pessoa muito carinhosa comigo e eu sempre gostei muito de ir lá na casa dela, sempre fui recebido com muito carinho. E eu espero que isso logo termine para poder ver. Deixo um beijo para a tia Gilda, para a tia Ana, para a Lili, né? Para o Enzo, para todo mundo lá na casa da tia Valéria. E o Luiz lembrando que é uma leitura importante, né, para que a gente possa persistir no nosso esforço. A leitura de hoje é um baita de um roteiro e de uma correção, né? Bia, para mim é muito bom estar aqui. Assim, teve um dia que a Sueli deve entrar daqui a pouco, eu não sei se vai conseguir vir hoje, mas ela me ligou porque ela achou que eu tinha entrado numa quinta-feira, eu tinha entrado muito triste. Sueli é uma companheira lá da Ramatiz, boa parte das pessoas conhecem, né? E ela me ligou perguntando como é que estava. E eu confidenciei a ela, o que eu confidenciei agora em público, que as quintas-feiras têm sido os dias mais difíceis. E é natural que isso aconteça, né? Quando a gente se propõe a estudar, a conhecer um pouco mais, às vezes ainda há amigos, né, nessa esfera espiritual que nos tentam de alguma forma contrariar, né? E a gente que tem muitos vínculos aí com o passado, pelas minhas próprias escolhas, pelos meus próprios equívocos, né? Às vezes a gente não desperta o melhor sentimento nesses amigos. Então quintas-feiras têm sido dias bem cansativos. E geralmente quando a gente faz esse estudo aqui é quase como se fosse um momento de beber água para quem está com sede, né? Quinta-feira tem sido um dia que é a hora que a gente bebe água, é a hora que eu me refaço e quando eu saio eu penso, poxa, que bom que teve, que bom que eu não cancelei, né? O Luiz lembrando que esse esforço coletivo é fundamental, porque é esse incentivo que um vai dando para os outros, né? E a gente vai tirando proveito desse aprendizado, que um vai trazendo para os outros, um vai trazendo para o outro, né? Tem algo que possamos fazer para passar por isso? Persistência, Tiago. Acho que não tem jeito, é a gente ter a perseverança e saber que assim a gente tem que estudar, porque é a elucidação e é a atitude que muda, né? Quando a gente tem os testes, quando a gente tem as provas, né, em função das expiações que nós temos que cumprir por escolhas nossas, o melhor que a gente tem que fazer é estudar, né? Então, por exemplo, se eu estou me sentindo todo dia, dando um exemplo bem prático, né, se eu estou me sentindo todo dia mal após o meu jantar, eu preciso estudar o que eu estou comendo, o que eu estou me alimentando, o que eu estou colocando para dentro, para saber o que pode estar me fazendo mal, né? Então, se as coisas estão acontecendo de alguma forma, sempre tirando um eixo, às vezes o equilíbrio mais emocional, então sinal de que tem que haver um pouco mais de calma. Se às vezes as coisas estão dando errado no trabalho, sinal de que talvez eu tenha que ter um pouco mais de atenção e mais de concentração. Então a gente sempre olha, porque todo erro, todo problema, todo obstáculo nunca é nada além de um grande aviso e de uma grande forma de aprendizado, né? Então acho que é o que a Luísa falou, resiliência. É a gente estar preparado para que as coisas não saiam exatamente como nós planejamos, e a gente saber que não sair como nós planejamos não significa que elas saíram errado. Pelo contrário, muitas vezes, até pela ajuda dos amigos espirituais, quando as coisas não saem como nós planejamos, é porque elas estão saindo melhor do que nós planejamos. Muitas vezes é melhor do que nós planejamos. E aí a gente fica com a impressão de que deu errado, mas na verdade está dando certo, né? Na verdade está dando certo porque a gente não tem
na nossa memória a radiografia de tudo que a gente já fez, de tudo que a gente já escolheu, de tudo que a gente já alimentou a nossa vida. Então tem muita coisa que vai dar revertério agora por tudo que a gente já escolheu em momentos que nessa situação que a gente vive agora a gente não consegue nem relembrar, né? Então a gente precisa ter essa resiliência, ter essa perseverança. E como o Luiz lembra, aproveitando para dar boa noite para Santana Pedrini, que se junta a nós, esse nosso encontro aqui sempre nos renova a energia. Então a gente vai resistindo, vai sabendo, vai, opa, peraí, talvez, então calma aí, tá acontecendo muita coisa, tá me deixando nervoso. Então quinta eu já tento acordar um pouquinho mais calmo. Tá acontecendo muita coisa fora de hora, então eu vou tentar me organizar um pouco melhor, né? É a maneira como a gente tem de tentar estar aqui toda quinta-feira. Então, boa noite, Helena, boa noite, André, amigos queridos. Hoje eu vim com Drummond, o Luiz sempre traz Drummond, hoje eu vim com ele aqui na camisa aqui, né? Hoje eu vim com o Drummond, que é sempre uma boa companhia, e o Luiz sempre traz alguma frase de Drummond, né? Inclusive o amar se aprende amando, que tem tudo a ver com a espiritualidade, tem tudo a ver com os ensinamentos de Jesus, e é um dos mais belos trechos de inúmeros belos poemas de Drummond. Bom, estamos com 10 minutinhos aí, daqui a pouco vai chegando mais gente. Quem tiver e quiser acompanhar de casa, o Vinha de Luz, né? Boa noite, Sácia, bem-vinda. Vamos começar a leitura agora, chegou bem na hora. Quem tiver para acompanhar o Vinha de Luz, quem não tiver não tem problema, eu vou fazendo a leitura aqui calma e a gente vai acompanhando, comentando junto. Boa noite, Andressa, bom te rever e te reencontrar por aqui. Bom, vamos lá começar no capítulo 4, intitulado Em Silêncio, que para um falador, quanto mais como eu, o título por si já é um desafio, né? Em Silêncio já é um grande desafio para alguém como eu. Falo pelos cotovelos, falo desde que me entendo por gente, e minha mãe disse que eu levei quase 2 anos para andar, né? Ela tinha até uma preocupação de que talvez eu não andasse, engatinhava muito, mas com a compensação falar, eu comecei a falar muito cedo, né? Então eu falo muito antes de tudo na minha existência. Então tem um capítulo intitulado Em Silêncio, já é um grande desafio para alguém falador como eu, para concentração no estudo. E ele vai lá, Emmanuel vai pegar numa carta endereçada aos Efésios, uma carta de Paulo, o seguinte trecho: não servindo à vista, quer dizer, não servindo para ser visto, não fazendo seu trabalho. Boa noite, Dalvinha, bem-vinda, que bom te encontrar por aqui também. Ele diz o seguinte: não servindo à vista, então assim, não fazendo trabalho para que os outros vejam, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então aqui ele já dá, puxando Paulo, ele já dá um recado, né? Não vai servir à vista, a visão dos outros, como que para agradar aos homens, né? Mas serve, trabalha, executa, atua como servo de Deus, fazendo de coração a vontade do Pai. Então aqui ele já dá um recado do que Emmanuel vai trazer para a gente como recomendação, como orientação. Então ele diz assim: se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Então assim, se você tem conhecimento de alguma coisa, vai lá e atende aquele que ignora, quer dizer, aquele que não conhece, aquele que não tem o conhecimento que você tem, sem ofuscá-lo com a tua luz. Porque assim, eu estou aqui com esse foco de luz aqui que eu boto para tentar melhorar aqui essa live e outras que eu participo também. A gente adora uma luz, né? A gente adora uma luminária, um foco de luz em cima da gente, e a gente se perde. A gente adora, é uma coisa que parece que muda a vida da gente. Quando alguém
vem perguntar algo que a gente sabe, aí é que a gente adora subir no palco e chamar a atenção. Boa noite, Dalvinha. Paz e luz para todos nós, que seja paz e luz, de muita paz e de muita luz no nosso estudo. Então assim, a gente adora o holofote. O holofote é conosco mesmo, adoramos. Então quando chega alguém perguntando algo que a gente sabe, e aí é que a gente adora dizer que sabe, mostrar que sabe mais que a pessoa. Então ele fala assim: se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Então olha o desafio. Olha como é que a gente pode executar e exercitar o silêncio, não apenas fechando a boca, não apenas eliminando palavras, mas silenciar nas nossas atitudes, termos atitudes em silêncio. E o silêncio é muito importante, né? Papa Francisco diz que faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que está sendo plantada. E é verdade, né? Quando uma árvore cai, dependendo da região, você tem aquele barulho se estendendo por um raio enorme de quilômetros. E quando você planta uma floresta, não faz barulho nenhum. Então a importância de como a natureza ela é meditativa, como a natureza é silenciosa, como o silêncio tem voz, como diz aqui a Heloísa. O silêncio tem uma voz. E quando a gente silencia a boca e silencia através das nossas atitudes, a gente deixa essa voz do silêncio falar, né? E observando a natureza a gente aprende isso. Então, são exemplos que ele vai trazer para a gente que a gente pode silenciar palavras e gestos desnecessários. Então, se eu sei e alguém me pergunta porque não sabe, eu posso transmitir essa sabedoria, porque sabedoria é algo que quando a gente compartilha não se perde, pelo contrário, se amplia, né? Eu posso transmitir isso sem ofuscar, porque às vezes eu vou transmitir com tanta sapiência que outra pessoa vai se julgar um burro, não apenas um ignorante. Ignorante não no sentido ofensivo, mas ignorante no sentido de alguém que tem o papel de ignorar aquela informação, de não saber, né? E eu vou ensinar com tanta pompa qual pavão eu estendo as plumas, que a pessoa até se sente envergonhada e às vezes até não entende. Olha que interessante que o Daniel traz. Às vezes até não entende, porque fica tão ofuscado com a luz que a luz cega. E a informação, que é o mais importante, eu não consigo atingir. E eu não atendo aquele que veio buscar uma ajuda comigo. Tão preso que eu estou na minha luz, né? Dalvinho, isso aqui vai até 8 horas. A gente começa às 7, a live tem 1 horinha só. O Instagram não deixa a gente passar, tá? O papel do mestre, né, que nós falamos na semana passada, como lembra a Heloísa. Às vezes a gente é tão rebuscado, né, e aí a gente olha para o ensinamento de Jesus, como ele era simplório, né, como todas as suas parábolas, como todos os seus exemplos foram tirados da sua vivência, da vivência daquele povo que ele encontrava. Tudo aquilo ele aprendeu olhando seu pai fazer as atividades na carpintaria, olhando sua mãe realizando as atividades domésticas, né? Então, tantos exemplos de Jesus nós encontramos na vida prosaica de Jesus, e que ele traz grandes ensinamentos para maneiras muito fáceis e claras de serem compreendidas. Emmanuel prossegue: se tens, ajuda ao necessitado sem molestá-lo com a tua posse. Que às vezes a gente vai entregar algo para quem não tem, mas entrega com tanta evidência do que nós temos que a pessoa se sente até mal em não ter, né? Então, olha como é que faz um paralelo perfeito com o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo: faz com a tua mão esquerda o que a tua mão direita não saiba, né?
Se você tem, não vai exuberante entregar para aquele que não tem, não. Tenta se aproximar dele para que você seja próximo, né? Se amas, não firas o objeto amado com exigências. O amor não exige. O verdadeiro amor não exige. Quem ama, a gente estudou isso no capítulo seguinte a esse, há 3 ou 4 semanas atrás, capítulo 5 do Vinha de Luz com Amor, e diz: quem ama compreende, né? Então, o amor não tem exigências, né? Então, se pretendes curar, não humilhes o doente. Olha só a importância, né? Se pretendes curar, às vezes você vai no médico e o médico te dá tanta bronca que você sai pior da consulta. Você sai pior da consulta. Que ele não te acolheu. Ele simplesmente fez sentir culpa pelo que você tem. E quem está doente não precisa de culpa. Quem está pedindo ajuda não precisa de culpa. Precisa de acolhimento. Então, se você pretende curar, não humilha quem está doente. Porque aquela pessoa ali não está precisando de humilhação. Ela não está precisando de mais peso. Ela está precisando de luz, de iluminação, de carinho, de acolhimento. Olha a Lília aí, Lília e Paulo chegando. Um beijo para vocês. Se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Tem gente que acha que melhora o outro dizendo que quer, falando mal do outro. Dalvinha falando que quem perguntou foi o neto dela. O neto dela quer usar o celular. Fala para ele que 8 horas ele vai usar o celular. Que o Instagram termina com a nossa live aqui. Conversa entre almas cura. É verdade, é verdade. E para a gente conversar entre almas, a gente tem que estar despido do orgulho, da vaidade que reveste o que nós somos aqui ainda, né? Então a gente... boa noite, Ana, bem-vinda. A Ana tá aqui, já está se preparando para daqui a pouco começar o outro estudo. Então que dê para aproveitar o tempo máximo que você puder aqui, que seja bom para você, tá, Ana? Se ensina, então eu dizia aqui, que tem gente que acha que falando mal do outro está ajudando o outro. Quando fala mal de alguém, está ajudando a pessoa que a gente fala mal. O mal, ele nunca faz um bem. O que acontece é que Deus é uma fonte incessante de bem. Então toda a espiritualidade superior há de encontrar em qualquer oportunidade do exercício do bem que o bem seja feito. Então, se num mal que nós escolhemos realizar houver a oportunidade de um bem ser feito, a espiritualidade ali há de fazer o bem. Mas nenhum mal provoca o bem. Que o mal é nosso. O mal, ele é a ausência do bem. É quando nós nos distanciamos do bem, é que se procede o mal. É como a luz e a escuridão. O que existe é a luz. Luz é capaz de ser medida, luz tem velocidade, luz tem temperatura. A luz existe. A escuridão é mera ausência da luz. O calor é medido, o calor é sentido, o frio é mera ausência do calor. Tanto que as temperaturas negativas são para indicar o quanto de falta de calor há naquele ambiente. Então nós
teoria, não deveríamos nem dizer que estamos sentindo frio. Estamos sentindo ausência de calor. Então, em realidade, nós nunca fazemos o mal. Nós apenas deixamos de realizar o bem. E quando a gente acha que vai melhorar o outro através de algo que faz mal, a gente não vai melhorar. Nós só estamos deixando de executar o bem. E se naquela lacuna de bem que nós deixamos de executar, e que seremos responsabilizados por essa lacuna, houver a oportunidade de um bem ser feito, ali Deus entrará e, através de seus emissários do bem, realizará o bem. Realizará o bem. Esse é o ponto. Né? Então, se queres melhorar os outros, não maldigas a ninguém. Não há como eu melhorar o outro falando mal do outro para todo mundo. Pelo contrário, estou afastando-lhe de mim. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos. Quer dizer, não se vista com espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Quer dizer, como é que você vai ser caridoso com uma roupa cheia de espinhos? Né? Tem aquele conto já tão famoso aí pela web, pelo WhatsApp, dos porco-espinhos, né? No inverno, né? Durante um frio glacial no planeta, né? E que eles perceberam que eles tinham que ficar juntos uns dos outros para conseguirem se aquecer. E quando eles se aproximavam dos outros, os espinhos deles se feriam. E aí eles se afastavam. Quando se afastavam, vinha o frio. Então eles se reaproximavam. Então eles tiveram que encontrar um jeito de conviver. Tiveram que encontrar um jeito de se aproximar sem se machucar. Então, se a gente vai praticar a caridade, vai ensinar a caridade, nós não podemos nos travestir de espinhos. Dando boa noite para minha esposa, que saiu de uma reunião e entra agora para acompanhar aqui a gente, né? Exato, Daniel. A caridade não funciona se ela machuca. Se machucar, a caridade não está funcionando na plenitude e no potencial que ela tem condições. Caridade não pode machucar. A caridade não machuca. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Aí ele faz uma referência à carta de Paulo que nós lemos lá no início, né? É muito fácil servir à vista, quer dizer, servir com todo mundo vendo. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Então, assim, é muito fácil a gente ir num trabalho voluntário. É muito fácil para mim fazer esse estudo aqui, falar tudo isso, a gente ir para casa espírita, para igreja católica, às vezes a gente bota aquele jaleco e se sente, né? Ou então veste a roupagem da igreja católica ou de algum outro segmento religioso e a gente se sente, né? É muito fácil. Boa noite, Mônica. Doar sem alardear, diz a minha Dinda. É verdade. Verdade. Doar sem alardear. A gente adora fazer uma doação com todo mundo vendo. A gente adora, né? A gente tem até programas, né? Muitas vezes são de doações. A gente fica aqui torcendo e está todo mundo vendo aquela doação, né? Difícil, porém, é servir às ocultas.
sem o ilusório manto da vaidade. Aquele que faz e ninguém está vendo. Aquele que faz porque é certo. Porque o certo sempre é certo. Em quaisquer circunstâncias, em qualquer situação, o certo sempre é certo. E no Livro dos Espíritos, quando questionado sobre como sabermos como agir, os espíritos venerandos, quando questionados por Kardec, são muito didáticos. Eles nos falam: faz ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a ti. Se nós tivermos sinceridade para responder a essa pergunta, seremos caridosos. A Lê é que entrou, Weber chegando agora também. A Bia lembrando uma coisa importante: o certo é sempre certo, ainda que ninguém esteja olhando. Tem aquela passagem de Jesus: não saiba a vossa mão direita o que fez a esquerda. É verdade, Dalva, que é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dando boa noite para Nina, que entra agora para acompanhar o nosso estudo. Esse aqui é o ponto. Servir as ocultas é difícil, porque às vezes a gente lida com a ingratidão. Às vezes a gente lida com a ausência do reconhecimento. E na ausência do reconhecimento a gente se põe em dúvida se estamos fazendo certo. Porque a gente quer sempre uma chancela. A gente quer sempre que alguém chancele e diga assim: não, olha, essa live que você está fazendo é certa. A gente quer que alguém venha, e geralmente alguém com nome, alguém verificado, né? Então assim, eu queria que Divaldo Franco um dia assistisse aqui essa live e dissesse para mim assim: Rafael, continue com a live que é muito boa, você está certíssimo, né? A gente quer isso, né? Queria que Emmanuel, né, já dizem que já está reencarnado, né, um dia assistisse aqui a live e falasse: eu sou Emmanuel reencarnado e você está certo. A gente quer essa chancela. Mas o certo é sempre o certo. Em qualquer circunstância. Mesmo que não tenha ninguém olhando. E a gente sabe disso. Tanto sabemos que quando nós cometemos um equívoco, mesmo quando não tem ninguém, a gente se esconde. Então, por exemplo, a pessoa que não pode comer doce, não tem ninguém em casa, ela vai pegar um bombom, ela come escondida. Mas não tem ninguém em casa. Mas ela come escondida, tentando esconder-se de si própria que comeu. E se alguém nota que falta um bombom, geralmente é a hora que a pessoa faz um escarcéu de: não, eu não, nunca vi esse bombom. Quanto maior for a afirmação de que não foi ela, desconfie. Desconfie. Porque quando nós fazemos o errado, nós sabemos que estamos errando, mesmo se estivermos sozinhos. Mesmo se estivermos sozinhos. Por conta desses inimigos. Lembram o Luiz, lembram a Heloísa. O orgulho e a vaidade, né? É por isso, quer dizer, pela dificuldade de servir as ocultas, de servir sem a vista dos outros, de servir sem que tenha todo aquele apreço dos homens, né? É por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo. Quer dizer, ele não se agrega, ele se dispersa. Você se esforça, mas aquele esforço é dispersivo e é enganoso. Quando você fala que o esforço é dispersivo é o seguinte, gente. Imaginem, a seguinte cena: uma grande pedra cúbica, enorme, com 20 cavalos em volta, né? Essa pedra amarrada, e essa corda que segura a pedra está atrelada a 2 dezenas de cavalos, 20 cavalos.
Se cada cavalo correr em uma direção distinta, eles farão um grande esforço, mas a pedra não sairá do lugar. Isso que é esforço dispersivo. Às vezes a gente quer que o nosso chefe note, a gente quer que a nossa família note, a gente quer que o nosso colega de religião note, a gente quer que todo mundo note o nosso esforço. E de tanto trabalho que nós temos para tentar tornar o nosso esforço visto por todos, a gente perde o foco no esforço. Eu lembro de um cliente que eu atendi que ele dizia o seguinte: ele parou de pedir relatórios semanais dos seus funcionários, porque ele percebeu que os funcionários envidavam um esforço tão grande para fazerem relatórios bonitos, relatórios que os engrandecessem, que eles perdiam em produtividade, preocupados em fazer um relatório que fosse melhor do que o que eles produziam. Então ele parou com o relatório. Ele passou a analisar os resultados dos trabalhos. Ele falou: gente, não há mais a necessidade de envio de relatório semanal. Mas como que você vai saber? Eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar. E aí as pessoas perderam um propósito, porque o propósito não era o trabalho em si, era a elaboração do relatório. Aí um fazia um relatório mais bonito, com muitas cores, na semana seguinte o outro gastava o dobro de competição, de esforço numa competição, para fazer um relatório mais bonito. Na outra semana, daqui a pouco estava todo o time não trabalhando no foco em si, e todo mundo tentando preparar relatórios mais bonitos. Isso é o trabalho que é dispersivo e é enganoso, que são forças descoordenadas. É uma lei da física, como lembra o Luiz. Força, quando é descoordenada e aplicada em direções diferentes, ela vai anular o resultado. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Esse exemplo que eu dei é a clara realidade disso, né? As gratificações e as honras humanas ficam ali em prioridade. Então, às vezes, assim, eu estou desenvolvendo um trabalho, começo um trabalho de caridade, começo um trabalho ali de ajudar o outro, de ajudar o próximo, pequenininho, ninguém está notando, fazendo. Esse trabalho vai crescendo, vai ganhando corpo. Quando a gente começa a fazer movimento universo, os amigos começam a aparecer, né? Quando a gente idealiza, pensa e põe em prática, aquilo ali começa a brotar. Daqui a pouco aquele trabalho começa a chamar a atenção. Ele chama tanto a atenção das pessoas que eu, envaidecido pela atenção que ele está chamando, esqueço o trabalho. Quem tiver a oportunidade, está no YouTube o filme de Madre Teresa de Calcutá. É maravilhoso nesse aspecto. Tem uma cena desse filme em que ela passa, já a Madre Teresa bastante conhecida, ela passa a receber tantas doações que ela monta uma equipe para fazer o controle das doações que ela recebe. E ela começa a se envolver de tal forma com controle de recebimento de doação, depósito, destinação das doações, tudo, que ela não sai mais das salas de reunião. E há uma cena emblemática em que Teresa de Calcutá tem que procurar, Bia, eu não sei dizer o nome, mas está no YouTube. É um filme sobre a vida da Madre Teresa de Calcutá. Minha esposa falando que ama esse filme, lindíssimo, nós vimos juntos, né? E há uma cena, fica com Deus, Aninha, a gente se vê já já, bom trabalho para você. Há uma cena em que ela simplesmente chega e diz: gente, acabou, nós perdemos o foco, não quero mais papéis, eu não quero mais canetas, nós perdemos o nosso foco,
que é a caridade, a prática da caridade. E ela volta a fazer aquilo que ela fazia de melhor, que era cuidar dos irmãos necessitados. Procure esse filme, está disponível no YouTube, gratuitamente, e é belíssimo, belíssimo. Tem hora que a gente tem que parar de fazer aquilo que é a forma. E a gente tem que continuar no conteúdo. A gente está preocupado com o formato, está preocupado com o que está aparecendo, está preocupado se está tão bonito, se não está, e o conteúdo se perde. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo, olha só como é que Emmanuel fala com a gente, e nessa frase aqui a impressão que dá é que Emmanuel, ele, depois de ter falado para a gente tudo isso, olha, se você sabe, atende aquele que ignora sem ofuscar ele com a tua luz, se você tem, doa para quem precisa sem molestar ele com a tua exuberância, né? Se você vai ajudar um doente, se você quer praticar a cura, ajuda o doente sem humilhar ele. Ele faz uma série de recomendações. E a impressão que me deu quando eu estava fazendo o estudo, quando eu li a partir de agora, é que Emmanuel senta do nosso lado, dá um abraço na gente, enlaça a gente com o braço dele e fala como um verdadeiro irmão mais velho, consciente, né? Sabe aquela pessoa experiente, aquele amigo mais velho que já viveu e que fraternalmente nos abraça para nos ensinar? É assim que eu vejo Emmanuel falando conosco agora, quando ele diz assim: tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco. O servidor sincero do Cristo, ele fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Olha como ele trata o silêncio. A Heloísa lá no início falou que o silêncio tem voz. Como ele trata o silêncio não como a ausência de som, mas o silêncio como uma sonoridade divina. Ó, minha esposa lembrou, Tabia, o filme, ó, A Vida de Madre Teresa de Calcutá. Um exemplo de vida. Está aí registrado para vocês procurarem no YouTube e aproveitarem o tempo que tiverem para assistir. Maravilhoso. Então veja que ele fala aqui, meu amigo, Emmanuel falando com a gente quase como um irmão mais velho. O servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Ele coloca o silêncio como a sonoridade divina, o som de Deus, né? Para nós ouvirmos Deus. E aí tem aquela música, né? Eu tenho trazido muitas músicas, porque realmente em muitas músicas eu encontro a espiritualidade, né? Aquela música, Se Eu Quiser Falar com Deus, né? Tão bem cantada pela Elis Regina, né? Gilberto Gil também maravilhoso cantando. Ele diz: tenho que calar a voz. Tenho que calar a voz. Olha como isso é bonito, como isso é poético. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que calar a voz. Porque é o silêncio divino do Espírito. Eu tenho que apagar a luz. Lembra que aqui, no início ele fala, né? Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Olha só como o artista é inspirado pela providência. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que calar a voz. Tenho que apagar a luz. Tenho que afrouxar os nós dos sapatos, da gravata, dos anseios,
né? Olha como é que são o sapato e a gravata, né? Aquilo que a gente se veste bonito, né? Aquela roupa bonita que a gente se veste, né? É isso, Dalvinha. Se eu quiser falar com Deus, tem que calar minha voz. Tem que apagar aquela luz que ofusca o outro. Tem que afrouxar os nós das gravatas, dos sapatos, do ego, né? Entrou agora o meu amigo Bruno, meu amigo de mais de 30 anos. Meu amigo Bruno é um advogado, tá sempre impecável, aqueles ternos maravilhosos, né? Muitos deles ele me doa, né? E ele compartilha comigo. A gente desde muito criança sempre compartilhamos muita coisa por amizade, por carinho, pela irmandade que nós temos, né? Nos consideramos irmãos mesmo, né? E o Bruno sabe dessa importância, né? De como às vezes nós temos toda essa fantasia da vida, né? Porque a vida é uma grande fantasia, né? Essa roupagem toda que a gente se coloca. Mas quando nós queremos falar com Deus, nós temos que nos desnudar disso que a vida nos impõe. E a vida nos impõe de fato. Porque de fato, para entrar no Tribunal de Justiça, para entrar em determinados órgãos públicos, nós temos que atender a certas convencionalidades da vida que fazem parte. Fazem parte. Eu brinco muito com o Bruno, que ele está sempre muito bonito, muito garboso, tem uma barba bonita. Às vezes brinco com ele. Brincadeiras entre irmãos, mas ele sabe dessa importância e o autor, ele vai ali, olha, tem que afrouxar os nós dos sapatos, da gravata, dos anseios, né? Então depois escutem essa música, se eu quiser falar com Deus, maravilhosa ela. Aí Emmanuel segue dizendo pra gente: vai e serve. Olha que simplicidade. Vai e serve, meu irmão. Não te deem cuidado, quer dizer, não exijam de ti atenção, mobilização. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne. E nem te consagres aos ruídos da boca. Aos ruídos da boca. Olha só que termo lindo, que eufemismo perfeito para dizer e para chamar as besteiras que nós falamos. Que não nos prendam as atenções os ruídos da boca, quer dizer, as besteiras que são faladas. As besteiras, como a Andressa está dizendo aqui, sermos simplesmente nós. E olha que interessante, temos que afrouxar os nós. São esses nós externos que nos prendem, que sufocam o nós que nós somos. A primeira pessoa do plural é afrouxando os nós externos que nós internamente nos revelamos. Veja como é rica de significado essa canção. Se eu quiser falar com Deus. Faze o bem em silêncio. Em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Apagar as exterioridades. Apagar aquilo que está fora de mim, né? Isso é o nosso desafio. Esse a nossa dificuldade, né?
só trazendo um trecho aqui nesses minutinhos finais que nós temos. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Tenho que ficar a sós. Estamos em momentos de ficar a sós, né? Tenho que apagar a luz, aquela luz que ofusca. Tenho que calar a voz. Olha o silêncio divino do Espírito. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, quer dizer, do nosso ego físico, humano, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, quer dizer, tenho que perder a conta. Olha só, não me dando a frivolidades. Será que eu entreguei 20 sopas ou será que eu posso dizer que entreguei 21? Será que eu doei R$50 ou doei 52? Só para eu contabilizar aqui. Não, eu tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Eu não preciso ficar lembrando o dia que eu fiz o bem, o quanto de bem eu fiz. Tenho que ter mãos vazias, porque mãos cheias não conseguem trabalhar. Ninguém consegue trabalhar com mãos cheias. Se eu estou carregando as mochilas lotadas do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo, eu não vou ter mãos vazias para realizar a tarefa. Ter a alma e o corpo nus. Tem um momento que ele fala assim, olha, tenho que lamber o chão. Aí você fala, caramba, que coisa forte, né? Coisa forte. Dos palácios, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, que eu idealizei. E a Bia lembrando aqui, muito importante, esquecer a data também serve para nos relembrar que sempre é tempo. Ah, ontem que era o dia de fazer a caridade, meu Deus. O Dia Mundial da Caridade foi mês passado, eu não fiz nada. Não, o Dia Mundial da Caridade é hoje, é o agora. Sempre é tempo, né? Eu tenho que lamber o chão dos palácios, dos suntuosos castelos, do meu sonho que eu idealizei. Então é uma letra muito rica e tem muito a ver com esse estudo de hoje, porque fala da importância de nós não ligarmos tanto para as exterioridades. E quando formos desenvolver qualquer trabalho, e a gente lembra muito da caridade no seu formato mais tradicional, né? Alguém que detém menos recursos do que nós, e nós entregando algum recurso para ele, um alimento, um dinheiro, uma esmola. Na ano passado nós vimos o capítulo esmola, né? A gente sempre lembra dessa maneira, mas a gente pode ser caridoso o tempo inteiro. O primeiro lugar onde a gente pode ser caridoso é dentro de casa, é com amigo. Muitas vezes a gente pode ser caridoso com as pessoas que têm muito recurso, que têm muito dinheiro. Às vezes as pessoas são tão pobres que a única coisa que elas têm é o dinheiro. Elas não têm nenhuma riqueza. Só têm o dinheiro. E nós precisamos ser caridosos com a escuta. E se nós pudermos ser caridosos sem que percebam que estamos sendo, aí nós estamos começando a entender. Vejamos o exemplo do Mestre. Quando foi que, operando suas curas, que ajudando a todos aqueles que lhe procuraram, Jesus disse assim: vai, meu irmão, vai que eu te salvei. Vai lá que eu te ajudei. Pronto, agora você está curado.
Pode ir que eu já resolvi teu problema. Não tem um exemplo na Bíblia de Jesus falando isso. Ele sempre disse: meu irmão, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Foi sempre dessa forma. É por isso que eu ouvi outro dia, quando a minha esposa assistia à missa dominical, a homilia do padre Fábio de Mello. A minha esposa sempre assiste, católica como ela é, e ele falava da ressurreição de Jesus e do impacto da ressurreição de Jesus para os apóstolos. Para nós espíritas, né, a materialização de Jesus quando ele aparece para os apóstolos, né? E ele falou uma coisa muito interessante. Jesus ressuscita para os apóstolos não naquele momento em que ele aparece para os apóstolos. É antes disso. Quando os apóstolos enxergam o mestre deles crucificado e supostamente morto, muitos deles se põem a duvidar e falam: caramba, será que esse Jesus que eu segui por 3 anos, falava da vida eterna, do reino divino, e foi morto e humilhado aqui pelos romanos, acabou agora? Acabou. Acabou, tudo que a gente fez, acabou. E os apóstolos então voltaram para as suas atividades. Inclusive Pedro, né, que negou Jesus por 3 vezes, como Jesus já o havia advertido, para curar com muita fraternidade o orgulho de Pedro. Só que quando eles voltam para as suas atividades, eles não conseguem mais se enquadrar na vida que eles tinham antes. Eles tentam ser meros pescadores novamente, cobradores de impostos, viverem a sua vida que tinham antes, mas não conseguem mais. Eles já estão transformados. E é nesse momento que eles percebem que a vida deles nunca mais será como era antes de Jesus, que Jesus ressuscita dentro deles. Porque é justo nesse momento, quando eles começam, quando Pedro vai pescar, quando Mateus vai para a cobrança de impostos, o Levítico, quando eles tentam retomar a sua vida, eles estão diferentes, eles não podem mais, e eles resolvem se reunir. E quando eles se reúnem, Jesus então lhes aparece. Então não é na aparição de Jesus que há a ressurreição para os apóstolos. É quando eles vão se defrontar com as suas vidas e que eles percebem: Jesus vive em mim. É que eles realizam o que Paulo escreve: porque já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Essa beleza desse ensinamento. Quando a gente consegue executar a caridade a todo instante da nossa vida, de tal modo que essa caridade não seja exaltada, exacerbada, publicizada, já não somos mais nós quem fazemos. Nós começamos a nos conectar e a realizar a caridade do Cristo através de nós. Esse o nosso desafio. Realizar a caridade no silêncio divino do Espírito. Então, meus irmãos, eu agradeço a vocês, que vocês possam fazer as suas preces com muita luz, que tenham uma semana de muita paz, de muita saúde. Se possível, escutem a música com esse novo olhar, se eu quiser falar com Deus, e que nós possamos estar aqui reunidos semana que vem. Brigadíssimo pela companhia.